Você tem problemas de gengiva, sangramentos de gengiva, retrações de gengiva, sensibilidade na raiz do dente? Neste vídeo eu vou fazer uma comparação entre dois produtos da Oral-B, o Oral-B Gengiva Detox e o Oral-B Pro Gengiva. Muita gente me pergunta qual que é a diferença entre um e outro sistema, né, que é constituído por uma escova e um creme dental, né? E nesse vídeo eu estou dedicando justamente para essas pessoas que me perguntam isso. Qual que seria a diferença, qual que seria mais indicado utilizar para cada caso de problemas de gengivas? Vamos lá? Neste vídeo eu vou falar para você dois sistemas da Oral-B que são indicadas pela empresa para tratamento, para controle, para prevenção, para autocuidado de gengivas, tá? Esse daqui mais tradicional, que é o Oral-B Pro Gengiva, e o Gengiva Detox, que é o mais atual. Eu estou falando que são sistemas, quer dizer, você tem o creme dental e tem a sua respectiva escova, né? Tanto o Pro Gengiva quanto o Gengiva Detox. O que não quer dizer que você não possa usar a escova de um no sistema do outro, mas como a gente vai falar só do sistema como um todo, a gente vai separar, né? Atualmente a Oral-B ela tem lançado outros tipos de escova também para cuidado de gengiva, por exemplo, essa aqui Gengiva Expert, né? Que também tem cerdas macias e tal, mas isso aqui eu vou falar em um outro vídeo. Porque muita gente acha que eu falo assim, nossa, aqui é Gengiva Detox, esse aqui é Pro Gengiva. Na verdade a Oral-B ela tenta sempre diversificar. Queria fazer um disclaimer, né, antes de começar. Todos esses produtos que eu mostro aqui no meu canal, né, eu compro com recursos próprios, tá? Eu não estou aqui fazendo propaganda de nenhuma empresa. Eu acho que isso aí não daria idoneidade àquilo que eu falo, tá? Tudo aquilo que eu falo aqui para você que assiste o canal é aquilo que eu falo para os meus pacientes no consultório. Por quê? Porque eu acredito, falo aquilo que eu acredito. Aquilo que eu acho que da Oral-B vale a pena, eu falo tudo bem, vale a pena. Aquilo que não vale a pena da Oral-B, eu falo que não vale a pena. Isso me dá uma liberdade. Da mesma maneira, em relação a outras empresas, né? A Colgate, a Johnson, a Sunfil, e assim vai, tá? Bom, então voltando aqui. Então esse aqui é o mais tradicional e esse aqui é o mais atual. Primeiro vamos falar daquilo que é mais tradicional, né? O Oral-B Pro Gengiva. Ele tem duas variedades. Deixa eu colocar esse aqui um pouquinho para cá, para ficar aqui bem no meio do quadro, né? Tem duas variedades. O Pro Gengiva original e o para sensibilidade. O para sensibilidade, vocês entendem, né? Como eu falei muito aqui no canal, que essa sensibilidade é aquela sensibilidade de retração de gengiva, né? Exposição de raiz, etc, né? Porque essa região da raiz ela fica sensível porque ela fica descoberta, ela não tem uma camada protetora e as terminações nervosas do dente ficam descobertas. Então tudo aquilo que bate de frio, de toque de escova, às vezes o doce, etc, dói. Mas há de se entender também que o dente dói por outros motivos, né? Se você tem uma cárie, o dente possivelmente vai doer, tudo bem? Mas é só para explicar isso aqui. Então o que acontece? Quando se fala de sensibilidade, em geral, a gente fala de sensibilidade dessa de raiz do dente. Tudo bem? Então, original e sensibilidade. A fórmula de um e de outro é basicamente a mesma coisa. Com a exceção de um tipo de flúor, aqui tem esse Pro Gengiva Sensibilidade, ele tem fluoreto de sódio, né? Somente. Esse daqui é uma mistura de fluoreto de sódio e fluoreto estanhoso, tá? Deixa eu falar uma coisa antes de começar a falar da formulação. Tanto um sistema quanto outro sistema, o que eles tentam fazer? Eles tentam combater a placa bacteriana que fica aqui na margem da gengiva, tá? Porque as bactérias que ficam aqui na margem da gengiva, elas começam, ou dentro da própria gengiva, né? Porque você sabe que a gengiva ela tem uma fenda, né? Aqui vamos dizer que isso aqui seja o dente, né? Aqui é a raiz do dente, aqui tem uma fenda. E as bactérias podem ficar alojadas aqui também, tá? Então essa placa bacteriana que fica aqui na margem ou fica dentro da gengiva, esses sistemas tentam combater. Como? Através da fricção, da remoção por fricção, quer dizer, ela vai pegar a escova e vai passar tentando friccionar, sem machucar a gengiva. Essa é uma questão muito importante, quer dizer, sem machucar a gengiva, por isso que tem que ser cerdas macias, ou em relação a algum produto químico, ou produtos químicos que se tem nesses cremes dentais, tá bom? Então por isso que é um sistema, né? Não tem sentido, por exemplo, você usar um sistema para favorecer a gengiva e uma escova dura. Esse aqui, por isso que eles fazem sistemas com cerdas hipermacias, super macias, tá? Mas voltando aqui no creme dental. Então, a diferença entre um e outro é quase que, né, quase que não existe, com exceção de o flúor
né, que é diferente. E também, esses para sensibilidade, ele tem um componente chamado eugenol. Esse eugenol, ele é um potente dessensibilizante temporário de qualquer parte do dente que esteja exposto. Por exemplo, se você tem uma cárie no dente e está doendo a cárie, se você passar eugenol, a tendência é, se o eugenol conseguir penetrar na profundidade da cárie, e não for paralisado no meio da cárie, mas conseguir atingir a superfície do dente, a tendência é diminuir ou eliminar a dor, mas é momentâneo, tá? Então essa questão da progengiva sensibilidade, que tem eugenol, na verdade é para conter imediatamente a sensibilidade, mas ela não é duradoura, tá? Também existe uma diferença aqui, um pouquinho de abrasividade, apesar que o sistema abrasivo de um e outro a sílica, né, que é um sistema de abrasivo interessante. Geralmente aqueles que é para sensibilidade tem que ter um sistema abrasivo um pouco menor. Aqui na formulação a gente não consegue dizer se é menos abrasivo ou mais abrasivo um e outro, tá? Simplesmente eles falam que é sílica, e simples assim, tá? Bom, o sistema de escovação desse progengiva, ele é com essas cerdas aqui, ó. Ela é bem compacta mesmo, parece que você está passando assim numa almofada, então é tudo juntinho as cerdas. Isso é muito importante para você fazer a eliminação das bactérias, da placa bacteriana, sem machucar a gengiva. E é interessante porque ele fala assim que são cerdas divididas, elas são bifurcadas assim na sua ponta, né? Porque uma cerda normal seria isso, uma cerda bifurcada seria uma coisa mais ou menos assim. Então por isso que quando você olha assim, parece que a escova já foi usada, né? Você diz assim, nossa, as cerdas parece que já foram usadas, mas na verdade é porque a pontinha delas ela é bífida, né? Que é para ficar mais fina ainda a cerda e ao mesmo tempo que favorece a limpeza lá dentro da gengiva. Eu vou tentar mostrar aqui para você, né? Por exemplo, vamos dizer que fosse isso daqui. E você fosse limpar, né? Vamos ver se eu consigo mostrar, né? Ele vai entrando aqui, você vai fazendo um movimento de vibração e essas cerdas vão contornando. Mesmo se você fizer um movimento de vai e vem, além de ela prevenir que machuque a gengiva, as cerdas, não sei se você consegue enxergar, elas vão penetrando entre um dente e outro. Nessa região aqui entre um dente e outro, né, ó. Ela vai penetrando, né? Então faz movimento de vibração e movimento de varredura aqui. Esse movimento, quando você faz esse movimento, essas cerdas bifurcadas, elas entram lá dentro da gengiva. Vou tentar mostrar aqui, ó. Não sei se dá para ver. As cerdas vão entrando lá dentro da gengiva, né? Fazendo com que haja a limpeza lá daquela região dentro da gengiva. Mas se você acompanha aqui o canal, você sabe que a melhor maneira de você limpar dentro da gengiva é o uso do fio dental dentro da gengiva. Porque daí você vai ter certeza que vai limpar lá dentro da gengiva, bem para baixo mesmo, né? Vou mostrar aqui, né? Ó, não sei se é claro, né? Ó, consegue limpar lá dentro da gengiva de uma maneira eficiente e recontornando toda a gengiva. Quando você vai passar o fio dental, não é que o fio dental vai passar assim, né? Reto. Né? Tem muita gente que passa o fio dental assim. Não, o fio dental é encurvado. Tudo bem? De um lado e depois aqui do outro lado. Deu para entender? Depois aqui no canal tem outros vídeos que falam sobre fio dental. Mas a técnica que a gente recomenda aqui basicamente é essa. Se você quiser usar também com a escova, que entra lá dentro da gengiva, tudo bem, uma coisa vai somar a outra. Mas nunca pense que a limpeza com a escova vai substituir o fio dental. Isso daí é bem passado, corretamente passado, com suavidade, várias vezes ao dia. Tudo bem? Bom, então aqui nós temos a escova Oral-B progengiva, tá? É interessante, super macia, muito compacta as cerdas, cabeça pequena, né? Mas é menor ainda, né? Do que a escova do gengiva detox, né? E comparando até com essas escovas atuais da Oral-B, que tem cabeça também pequena, né? Relativamente pequena em relação, né? Ela tem uma cabeça, uma escova maior, uma cabeça maior do que as mais atuais, a Expert da Oral-B, né? Quer dizer, então essa escova, ela ganha na quantidade de cerdas, na maciez, mas ela perde também do tamanho da escova. Ela tem essa parte mais afilada, que é interessante, né? Eu gosto muito de escovas mais afiladas, né? Então aqui em termos de largura, ela ganha da escova Expert, né? Oral-B Expert, que é a mais atual que eles usam, né? Ou a própria Expert para gengiva, tá? É a mesma coisa. Bom,
Então aqui a pró-gengiva sensibilidade. Eu vejo que comparando, já que eu vou falar aqui da Oral-B Gengiva Detox, eu vejo que a pró-gengiva ela é mais abrasiva, ou seja, ela é mais abrasiva, ela tem um poder de limpeza maior do que a gengiva detox, o creme dental, os cremes dentais gengiva detox, tá? Daí vai fazer, bom, daí só por isso a gente já tem uma indicação precisa. Se a pessoa tem retração de gengiva, por exemplo, né, como esse caso aqui, você vê, né, você já tem aqui no canal, temos vários vídeos falando sobre retração. O que é retração de gengiva? A gengiva está descendo aqui, né? Ela estava aqui, ela estava assim, e ela começou a ceder e expor a raiz do dente. Pode ser pouquinho, pode ser muito, aqui está muito para você, para fins didáticos, tá? Mas essa parte da raiz, ela é frágil, ela tem fragilidade, ela desgasta com muita facilidade, seja pela escovação errada, pelo lixamento da escovação, seja por alimentos ácidos, que nem suco de laranja, Coca-Cola, água com gás, sucos cítricos, ela vai descascando com muita facilidade, ao contrário da coroa do dente, que é feita de esmalte, né, que também tem que é muito mais forte a resistência contra o desgaste e contra a corrosão. Apesar que, lógico, se você jogar intensamente aqui, alimentos, coisas abrasivas, né, se você lixar isso aqui com cremes dentais abrasivos e bicarbonato, essas coisas, a tendência também é lixar, né, com o passar do tempo. Só que aqui é muito mais crítica a coisa, na raiz do dente. Tá? Então, o que acontece? Esses cremes dentais aqui, a pró-gengiva, né, a tendência deles é ser mais abrasivo do que esse daqui. Limpam mais, deixam mais claros os dentes, né? Mas a tendência é de desgastar mais a raiz. Então ele não é indicado, esse pró-gengiva, se você tem retração de gengiva, tá bem? Ele é indicado para casos onde você tem gengivite, sangramento de gengiva, né? Você tem sangramento de gengiva e você quer fazer com que ocorra uma limpeza lá na margem da gengiva, etc. Tudo bem? Já o gengiva detox, que é esse daqui, né? Ele tem 3 variedades. Deixa eu puxar para cá. Né? Ele tem 3 variedades. Ele tem o Deep Clean, o Gentle Whitening, que é mais abrasivo, e o Sensitive Care, quer dizer, para dente sensível. Tá? A função deles, a fórmula deles, também é muito parecida com essa fórmula desse daqui. Tá? Ele tem estanho, né, que endurece a raiz do dente. Ele tem fluoreto, que também endurece a raiz do dente, favorecendo que não ocorra a descalcificação da raiz do dente. Tem zinco, tanto um quanto o outro tem zinco, que é para matar as bactérias que ficam aqui na margem da gengiva. Quer dizer, todos eles são interessantes. Só que se você for usar para retração de gengiva, nesse caso aqui, você não pode usar o Gentle Whitening, porque ele é mais abrasivo. Seria melhor você escolher ou um ou outro, ou o Deep Clean ou o Sensitive Care. Se você tiver sensibilidade associada à retração de gengiva, você usa o Sensitive Care durante 15 dias e vê se melhora. Se não melhorar, além de procurar o dentista, é claro, para ver o porquê da sensibilidade, você pode trocar por um creme dental para dente sensível, né, tipo da Sensodyne, né, que tem outros vídeos aqui no canal que eu já falei sobre isso. Está bem? Ele é um creme dental mais completo do que o da Sensodyne, por exemplo, porque ele tem o zinco, né? Ele tem estanho, e o da Sensodyne, por vezes, não tem isso daí. E o zinco, ele é um bactericida, né? Um matador de bactérias muito interessante, que fica aqui na margem da gengiva, né? Então ele consegue agir de uma maneira muito inteligente, tá? Ele é menos abrasivo do que o gengiva, o pró-gengiva, então você pode usar em qualquer caso, esse daqui, tá? Só que eu reparei uma coisa. O gengiva detox, ele parece que ele tem quando você põe na boca, a tendência é o creme dental não dissolver na boca e você cuspir o creme dental com quase assim a totalidade dele. É difícil você quebrar ele e transformar todo ele em espuma. O pró-gengiva não, você usa o creme dental, ele basicamente todo dissolve na boca em forma de creme de espuma, basicamente. Você não cospe em excesso o creme dental sem a degradação dele, porque parece que a composição dele é mais interessante. Quer dizer, cada um tem a sua qualidade e o seu ponto negativo. Compara, esse aqui é a pró-gengiva e esse aqui é a gengiva detox. Ó, gengiva detox, a cabeça é muito grande, muito grande. As cerdas são cruzadas, né? Para um outro tipo de, elas fazem né?
Essas aqui são cerdas retas, né? Por que eles fizeram as cerdas cruzadas? Fizeram as cerdas cruzadas justamente para poder entrar lá dentro da gengiva, porque quando você faz assim, a cerda está cruzada, ela vai fazendo assim, ela vai entrando mais para dentro, né, da gengiva, desculpa o pleonasmo, né? Ela vai entrando lá para a parte mais profunda da gengiva, né? Quer dizer, então essa aqui é a questão. Só que isso é uma escova bem grande, né? O movimento tem que ser feito assim. Se você olhar isso aqui, pegar e tentar colocar certinho na boca, você vai ver que as cerdas estão cutucando lá dentro da gengiva, naquela região aqui. É como se as cerdas estivessem entrando lá para dentro da gengiva. Por causa disso daqui. São cerdas espaçadas, tal, e você pode fazer movimentos assim também de varredura. Tá bem? Quer dizer, então é uma escova específica para autocuidado de gengiva. Essa daqui não tem limpador de língua associado, e essa daqui a gente vê aqui que ela tem um tipo para você limpar a língua, né? Após a escovação. Essa aqui já tem uma borrachinha para limpeza de língua, tá? Mas é assim, nem todo mundo consegue ter uma boca do tamanho que caiba essa escova aqui. É um ponto negativo dessa escova, né? Ó. Mas ela cumpre realmente o seu papel. Ela limpa lá dentro, entre um dente e outro, e lá para dentro da gengiva. Tá bem? Bom, em resumo, tá? Se você tem retração de gengiva, você usa tem sangramento de gengiva, mas tem retração de gengiva também, e não tem retração de gengiva, perdão, você tá assim, nesse caso aqui, tá com gengiva inflamada, aqui, e não tem retração de gengiva, você pode decidir por esse daqui, que não vai te fazer menor prejuízo, até um creme dental altamente interessante, tá? Se você tiver retração de gengiva, é melhor você usar o Deep Clean ou Sensitive Care. Sensitive Care, se você tiver sensibilidade, caso você não tiver sensibilidade, você usa o Deep Clean. Tudo bem? Ele tem uma micro espuma que entra lá para dentro da gengiva. Essa aqui que é a finalidade do Gengiva Detox. Os dois têm zinco, os dois têm estanho, os dois têm flúor. São cremes dentais altamente similares que atuam para remover a placa bacteriana por fricção e também por agente químico, tá? Matando as bactérias. Está bem? Ficamos por aqui. Desejo para você dentes sempre perfeitos, dentes sempre jovens. Sempre.